Olá meus amigos, mais uma vez o programa Confederação Intergaláctica, aqui com o Rodrigo Roma. O assunto desse DVD de 2014, que é material novo, é relativo à questão das abduções e avistamentos de OVNIs. Bom, então vamos começar para a parte das abduções. O porquê das abduções? Bom, vamos colocar da seguinte forma, gente. Nós temos vários grupos, várias facções de seres interdimensionais ou extraterrestres, ou eu uso mais a expressão interdimensionais, que é mais correta, que têm interesses na avaliação da evolução da espécie humana. Então, inicialmente, primeiramente, o Homo sapiens, como nós nos enquadramos, ele vem de uma evolução não linear, ele vem de uma evolução por interferência e manipulação extraterrestre no que foi denominado de Neandertal, Cro-Magnon, Australopithecus ou simplesmente hominídeos. Por isso que não existe um elo perdido entre o macaco, o Neandertal e o Homo sapiens. De repente o Homo sapiens aparece na Terra. Então, os primeiros aspectos de abdução do planeta Terra são relativos justamente às manipulações genéticas das 22 delegações e mais especificamente dos Anunnakis, do Enki-Enlil, na formatação e na conversão do Australopithecus, Neandertal, os hominídeos que já vinham de uma degeneração por causa da barreira de frequência das antigas raças humanoides de outras eras há mais de 1,5 milhão de anos atrás, que foram encontrados por eles há 450 mil anos atrás, na manipulação disso para gerar o Homo sapiens. Então, através da solicitação da Federação do Conselho Chamuna para Sírios introduzir novamente no ciclo reencarnacional as almas do Conselho Siriano que estavam perdidas no limbo tempo e espaço, que se recusavam a reencarnar, então essas almas foram colocadas em exílio na Terra. Então, essas almas tinham que encarnar numa forma biológica, que foi escolhida como Homo sapiens, ou os famosos Lulus dos livros lá dos Anunnakis. Então o que acontece? Os Neandertais, ou os hominídeos dos últimos 180 mil anos, naquela época, eram constantemente abduzidos pelos Anunnakis, ou pelas naves de Enki-Enlil, e eram avaliados geneticamente. Toda a sua taxa cromossômica era espectrada, era destrinchada e estudada, verificando a compatibilidade genética entre os genes dos antigos humanoides que deram origem a esses hominídeos e do material genético dos Anunnakis, ou dos Pleiadianos, os Anunnakis são Pleiadianos, verificando onde era possível encontrar o gene primordial e fazer a reconexão, revertendo o aspecto negativo das radiações das antigas guerras há mais de 850 mil anos atrás. Então, gradualmente começa uma sucessão de processos de controle genético, de abdução na espécie humanoide. E isso vai gerando mutações genéticas na formatação daquilo que é chamado de Lulus ou Homo sapiens, nas suas diferentes escalas de processo de manipulação genética até a formatação do ser humano atual. Então, esse poderia ser considerado os primórdios dos processos de abdução e também de avistamento de OVNIs na Terra. Em todas as escrituras antigas, inclusive até nos afrescos, nas supressas nas paredes e até em algumas pinturas famosas do Renascimento, etc., aparecem OVNIs nos quadros ou nas pinturas supressas. No próprio Egito aparecem várias representações de naves, de merkabas, aquela coisa toda. Então, o avistamento faz parte da cultura humana. Portanto, o primeiro aspecto significa controle, manipulação e melhoria de DNA. Essa é uma das condições que explica o porquê das abduções. Gerar uma avaliação, uma leitura do material genético dos seres que são abduzidos, estudar a correlação desse DNA com as outras raças vigentes que estão fazendo essa leitura, verificar a compatibilidade, verificar a viabilidade de controlar essa cadeia genética e, consequentemente, a sua maniabilidade ou conversão em um novo subproduto
de interesse deles. Então foi assim que surge a nossa espécie Homo sapiens. Pois bem, outro aspecto, a extração de material genético para ser levado a outros mundos. Dentro do processo das federações, são várias federações, muitas vezes esses grupos, quando estão pesquisando planetas e encontram formas de vida, eles fazem a extração de material genético para armazenar em laboratório, num banco de dados e transferir esse armazenamento, esse material, para outros mundos, para outros sistemas das próprias federações ou de outros conglomerados, né? Inclusive as próprias casas de comércio, para fazer a avaliação da compatibilidade daquele material ou a mutação daquele material com outros genes de outros planetas para gerar novas raças e novas propostas. Então isso é uma segunda condição. Quais os grupos que fizeram isso na Terra? Os Pleiades, os Sírios, os Antarianos, os Arcturianos, né? Os grupos de Aquila, das Três Marias, Betelgeuse, ou seja, são muitos. Eu coloco dentro do conselho das 22 delegações. 22 grupos estelares, inclusive de Andrômeda, que tiveram acesso a diversos materiais genéticos do planeta Terra. Não só hominídeos ou Homo sapiens, mas também de cachorros, gatos, aves, cetáceos, reptilianos, inclusive material genético de plantas, árvores, tá? E transferência de material geológico. Então nós temos que perceber que a questão da transferência, extração de material genético e transferência não é simplesmente de formas de vida biológicas, inclui plantas, árvores, que são os semeadores de vida, por exemplo, os que eles chamam de jardineiros estelares, e os próprios geólogos, os pesquisadores geólogos que fazem a extração de recursos naturais, como quartzo, cobalto, urânio, plutônio, ouro, platina, carvão, titânio, que são extraídos da Terra ou de outros planetas como amostragem de material para estudo laboratorial e desenvolvimento de novas tecnologias. Então essa é a segunda qualificação que eu posso colocar para vocês sobre extração de material genético. E muitos, inclusive, na nível de extração de material genético de animais e plantas, inclusive seres humanos, é para melhoria genética, que aí a gente vai falar em outro grupo quando falar dos Zeta e dos Greys. O outro aspecto de extração de material genético é quando nós abordamos a questão de compatibilidade genética para o processo de implantes. Então, por exemplo, em muitos aspectos em que extraterrestres têm que incorporar numa pessoa, no processo mediúnico, tá? Esses extraterrestres, para poder incorporar, eles têm que fazer uma amostragem genética do córtex cerebral do médium para gerar uma linha de conexão de incorporação. Então, muitas pessoas que são médios em incorporação passaram por uma abdução física ou astral, na qual foi removido o material genético, foi extraído o material genético do seu cérebro e do córtex do acoplamento, onde ocorre no antacarana e todo o contexto do conjunto da pituitária pineal, do hipotálamo em si, onde ocorre o acoplamento da consciência desse ser. Então, em muitos aspectos, no processo de mediunização, os humanos sofrem uma abdução benéfica para gerar uma compatibilidade genética onde esses seres vão acoplar em nosso material biológico. Então, essa também é uma situação, uma terceira situação de controle neural, onde esses seres acoplam. Algumas dessas situações são seguidas de implantes, onde esse médium necessita de um implante cibernético ou de cristal para poder estabilizar a transferência de comunicação psíquica, telepática entre a entidade e o médium que vai ser usado de cavalo, né, de incorporação. Esses processos são feitos pela Federação Sistêmica, pelas federações intergalácticas. Então as federações, quando tem missionários aqui, por exemplo, isso é muito comum para os grupos de Pleiades, eles abduzem a pessoa, geram uma leitura genética, modificam o DNA cerebral para poder fazer acoplamento e colocam um cristal, um chip de cristal que permite a transferência de transfonia ou transcomunicação entre o extraterrestre
e esse humano que passa a canalizar ou até às vezes a incorporar essas pessoas. Obviamente que os humanos que passam por processos não sabem disso. Tá? Então esse é um conceito positivo, porque os seres da Federação Galáctica acabam por se comunicar com os humanos via canalização, muitos escrevem livros, psicografam e outros incorporam dentro do conceito espírita, passando a fazer cirurgias espirituais, passando a orientar, ajudar a desfazer os feitiços, as coisas do passado e basicamente a orientar as pessoas. Então essa é uma terceira qualificação de abdução, onde não necessariamente a pessoa tem avistamentos, entende?